Matemática financeira, juro composto. Conteúdo a ser apresentado: definição de juro composto, aplicação em compra e venda, taxa equivalente. Definição de juro composto. Juro composto diferente de juro simples, onde juro simples é uma função linear com representação gráfica apresentando uma reta crescente. Já em juro composto, a sua equação é uma equação exponencial que leva uma representação gráfica, uma curva também crescente. Equação geral do juro composto. A equação geral do juro composto se dá por M igual a C, 1 mais I elevado a N, onde M é montante ou resultado de um investimento, C, capital, valor investido ou aplicado, N, tempo de investimento e I, taxa de juros. Um capital de R$5.000 foi investido por 3,45 meses a uma taxa de juro composto de 2,37% ao mês. Calcule o montante resultante desse investimento. Usando a equação geral do juro composto, que montante M é igual ao capital C, 1 mais I, taxa de juro, elevado a N, tempo de investimento, tem-se que montante M é igual a 5.000, que é o capital, 1 mais I, a taxa 0,0237, 0,0237, porque a taxa tem que ser apresentada no cálculo dividida por 100. Sempre dividir a taxa escrita no problema por 100, elevado a 345, que é o tempo de investimento. Essa taxa, insistindo novamente, se ela for apresentada em porcento, ela tem que ser dividida por 100. Então, resultante disso que o montante M é igual a 5.000 vezes 1,0237 elevado a 3,45. Assim, o montante M é igual a 5.000 vezes 1,0842. Então, o montante é igual a R$5.421. Aplicação de juro composto numa situação de compra e venda sem entrada. Capital passa a ser igual a AV, onde AV é o valor à vista. M é igual a Parce. Parce é a parcela ou valor a ser pago no futuro. Então, a equação geral do juro composto, que é montante igual a capital, 1 mais a taxa elevado a N, passa a ser escrito como Parce, que é a parcela a ser paga no futuro, igual a V, valor à vista, que multiplica 1 mais I, a taxa de juro, elevado a N, tempo que se leva a pagar. Exemplo: um produto com valor à vista de R$560 teve sua venda realizada para ser pago após 1,36 meses, sob a taxa de juro composto de 2,49% ao mês. Qual o valor a ser pago? Usando a equação Parce igual a V, valor à vista, 1 mais I, taxa de juro elevado a N, tempo de pagamento, tem-se que o valor a ser pago no futuro Parce é igual a 560, o valor à vista, 1 mais a taxa 0,0249, novamente 2,49%, no cálculo entra dividido por 100, por isso 0,0249, elevado ao tempo N de pagamento, 1,36. Assim, Parce é igual a 560, que multiplicado por
1,0340, resultando que Parse é igual a R$ 579,05. Portanto, o valor a ser pago após 1,36 meses é de R$ 579,05. Outro exemplo. Pagou-se após 2,5 meses por um serviço de funilaria o valor de R$ 2.107,32 sob a taxa de juro composto de 1,93% ao mês. Determine o valor à vista desse serviço de funilaria. Usando a mesma equação, que Parse é igual a V 1 mais I elevado a N, sendo então isso, substituindo as variáveis, fica 2.107,32, que esse é o valor pago após 2 meses e meio, que é igual a V, que é o valor que eu desejo saber, 1 mais a taxa 0,0193, essa taxa já foi dividida por 100, elevado a 2,5. Assim tem-se. Então, se 1 mais 0,0193 elevado a 2,5 está multiplicando, ele passa para o primeiro membro dividindo. Então, isso fica 2.107,32 dividido por 1 mais 0,0193 elevado a 2,5, que isso é igual a V, valor à vista. Então, o valor à vista é igual a R$ 2.008,98. Querendo ter certeza de que acertou o cálculo, pegue o valor à vista obtido, volta na equação aqui indicada e substitui o AV por esse valor. E verifica se ele chega a 2.107,32, ou bem próximo, dando uma diferença na ordem de centavos, ou décimos de centésimo, né? Como está certo, o valor à vista desse serviço de funilaria é de R$ 2.008,98. Aplicação de juro composto numa situação de compra e venda com entrada. Há uma pequena mudança, mas a ideia central é a mesma. Agora o capital é dado por AV menos E, onde AV é valor à vista, E valor da entrada e M é Parse. Parse é parcela ou valor a ser pago no futuro. Então, a equação geral do juro composto passa, que é montante igual a capital 1 mais a taxa elevada ao tempo de investimento, passa a ser escrito como Parse, parcela a ser paga no futuro, igual a V, valor à vista, menos a entrada, 1 mais a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo de pagamento. Exemplo, um produto com valor à vista de R$ 560 teve sua venda realizada com entrada de R$ 100 e o restante para ser pago após 1,36 meses, sob a taxa de juro composto de 2,49% ao mês. Qual o valor a ser pago? Então, usando a equação com entrada, então, Parse é igual a V menos E, 1 mais I elevado a N, substituindo as variáveis, que deseja saber o valor a ser pago no futuro, então isso ficará que Parse é igual a 560 menos 100 vezes 1 mais 0,0249, que é a taxa apresentada no problema, dividido por 100 para uso de cálculo, elevado a 1,36. Então isso resulta que Parse é igual a 460 vezes 1,0340.
Assim, par-se é igual a R$ 475,64. Portanto, o valor a ser pago após 1,36 meses é de R$ 475,64. Outro exemplo, pagou-se após 2 meses e meio por um serviço de funilaria o valor de R$ 2.107,32, sob a taxa de juro composto de 1,93% ao mês. Determine o valor à vista desse serviço de funilaria, sabendo também que foi paga uma entrada de 15% do valor à vista. Então, usando aí a equação, par-se é igual a V menos E, porque falou-se de entrada, vezes 1 mais I elevado a N. Então, tá aí, eu conheço o valor pago após 2 meses e meio, R$ 2.107,32, que isso será igual a V menos 0,15 de AV. Por que 0,15 de AV? Porque a entrada é 15% do valor à vista. Então, a entrada é igual a 0,15 vezes AV. Então, 0,15 AV. Que multiplica 1 mais a taxa, 0,0193. Novamente insistindo, é a taxa dividido por 100, elevado a 2,5. Assim, fica 2.107,32 dividido por 1 mais 0,0193 elevado a 2,5. Por quê? Antes ele estava no segundo membro multiplicando. Ele passou para o primeiro membro, ele passa dividindo. Então, isso igual a 0,85 de AV. Por que 0,85 de AV? 1 AV menos 0,15 de AV. Isso é 1 menos 0,15, 0,85 AV. Resultando em 0,85 AV é igual a 2008,98. Então esse 0,85 passará para o segundo membro, uma vez que ele está no primeiro membro multiplicando, ele passará dividindo. Então isso resulta que AV é igual a R$ 2.363,51. Querendo ter certeza que acertou o cálculo, vá na equação indicada e aonde tiver escrito AV, substitua por 2.363,51. Se o resultado desse cálculo com essa substituição chegar a 2.107,32 ou com uma pequena diferença na ordem de décimo e centésimo, o cálculo está correto. Como isso está correto, portanto, o valor à vista desse serviço de funilaria é de R$ 2.363,51. Taxa equivalente em juro composto é dada pela equação IEQ, taxa equivalente, igual a 1 mais I elevado a D sobre A menos 1, onde I é taxa de juro composto, D, período da taxa de juro desejada, A, período da taxa de juro apresentada. Entre D e A, sempre referir-se na menor unidade. Exemplos: dada a taxa de juro composto de 27% ao ano, qual a sua equivalência ao mês? Para determinar a equivalência,
usa-se IEQ igual a 1 mais I elevado a D sobre A menos 1. Onde 27% ao ano é taxa apresentada ao ano. Então, A ao ano. Qual sua equivalência ao mês? Então, o que eu desejo ao mês? Então, D ao mês. Agora, pela menor referência. Quem é a menor referência entre ano e mês? É mês. Menor referência, D. Um mês. Então, se eu desejo D em um mês e me foi apresentado ao ano, na menor referência, ano é 12 meses, e a minha menor referência é mês. Então, vou falar ao ano na menor referência, 12 meses. Assim, eu defino A e D, sendo D 1 a 12. E substitui-se na equação, ficando IEQ igual a 1 mais 0,27, que é 27%, em cálculo, divide por 100, 0,27, elevado a D 1 sobre A 12 menos 1, que resulta na taxa equivalente IEQ de 0,0201 ao mês. Multiplicando isso por 100, tem-se que a taxa equivalente IEQ é igual a 2,01% ao mês. Outro exemplo. Dada a taxa de juro composto de 0,27% ao dia, qual a sua equivalência ao mês? Então, novamente, a taxa equivalente IEQ igual a 1 mais I D sobre A menos 1, porque trata-se de juro composto. Então, me foi apresentado 0,27 ao dia, apresentado A. Qual sua equivalência ao mês? Quero saber, desejo D ao mês. Então, D. Entre ao dia e mês, a menor referência é dia. Então, o A em um dia. Mas eu desejo ao mês D, na menor referência, mês são 30 dias. Assim, substituindo na equação, eu terei que IA 1 é A, 30 é D. E substitui, antecipando um pouco aqui, o IEQ, então ficará 1 mais 0,0027, porque 0,27% divide por 100 para usar em cálculo. D, 30 sobre A1 menos 1. Então a taxa equivalente IEQ será 0,0843 ao mês. Multiplicando isso por 100, o IEQ será de 8,43% ao mês. Vamos fazer um exemplo mais geral, agora usando todo o problema. Um bem com valor à vista de R$ 1.200 foi negociado por R$ 1.345,87, sob a taxa de juro composto de 12,46% ao ano. Determine após quantos meses esse bem foi pago. Então veja só, está pedindo para determinar após quantos meses, a taxa está ao ano. Se eu quero saber em mês, eu não posso trabalhar com ano, eu tenho que usar taxa equivalente convertendo a taxa ao mês. Assim, IEQ. Então isso vai ficar que IEQ é 1,01246, porque 12,46 dividido por 100, novamente insistindo, vai dar 0,1246. Agora, eu quero em um mês
quando me foi apresentado em um ano, 12 meses, menos 1. Então tem-se que a taxa equivalente é de 0,0098 ao mês. Assim, vamos para o cálculo. Par-se igual a V, 1 mais I elevado a N. Isso fica par-se 1.345,87, que é o valor que foi pago, igual a V, valor à vista, 1.200, 1 mais a taxa 0,0098 elevado a N, que eu desejo saber. Assim, se 1.200 está multiplicando, passa dividindo, ficando então 1.345,87 dividido por 1.200, que é igual a 1,0098 elevado a N. E isso resulta em 1,1216, que é igual a 1,0098 N. Quando eu estou numa situação que o que eu desejo descobrir é um expoente, aplica-se ln nos dois membros, ficando assim então. ln de 1,1216 é igual a ln de 1,0098 elevado a n. Isso permite usar a seguinte regra de logaritmo. ln de a elevado a x é igual a x ln a. Isso eu enxergo no segundo membro, porque eu tenho um número com um expoente, e justamente o expoente que eu quero saber. Então, agora, eu, ao invés de escrevê-lo como expoente, usando a regra, eu posso passá-lo como multiplicador, ficando assim escrito. ln de 1,1216 é igual a o n, que estava como expoente, passa como um termo de multiplicação, ficando n que multiplica ln de 1,0098. Agora, isso acontecendo, há condição de isolar o n, passando o ln de 1,0098 dividindo como divisor. Então isso fica ln de 1,1216 dividido pelo ln de 1,0098 igual a n. Então n é igual a 11,77 meses. Tendo dúvida se acertou o cálculo, pega esse n, substitui na equação indicada o n 11,77 nessa equação indicada e vê se ela chega em 1.345,87 ou muito próximo disso, dando uma pequena diferença lá em décimos e centésimos, ou seja, na ordem lá de centavos. Como isso está certo, portanto, o bem foi pago após 11,77 meses. Outro exemplo. Um produto cujo valor à vista é de R$ 1.400 foi negociado por R$ 1.780,07, com pagamento após 3 meses e meio, com entrada de R$ 200. Determine a taxa de juro composto semestral imposta nessa negociação. Então, tá aí, vamos usar a equação par-se igual a V menos entrada, 1 mais I elevado a N. Lembrando que eu quero achar I. Então, substituindo as variáveis, tem-se que 1.780,07 é igual a 1.400 menos 200, 1 mais I, que eu desejo saber, elevado a 3,5. Então, isso fica como 1.780,07 dividido por 1.200, que é o 1.400
menos 200, 1.200. Está multiplicando, passa para o primeiro membro como divisor, ele vem dividindo. Isso resulta em 1,4834 igual a 1 mais I elevado a 3,5. Agora o meu problema é o 3,5. O que vai acontecer? Ele é um expoente, ele passa para o primeiro membro como raiz 3,5. Ele está como expoente, ele vai para o primeiro membro como raiz 3,5. Isso resulta raiz 3,5 de 1,4834 é igual a 1 mais I, sendo, se o 1 está somando, passa para o primeiro membro, também subtraindo. Aí eu tenho raiz 3,5 de 1,4834 menos 1 é igual a I. Então, I é igual a 0,1193 ao mês. Achando essa taxa, se você quer ter certeza que está acertando o cálculo, embora ela ainda não é a resposta, mas é o caminho que te leva à certeza de poder responder certo, você vem na equação que está indicada, substitui o I 0,1193 e faça o cálculo, ver se chega a 1780,07, ou bem próximo. Assim, tá certo? Lembrando que a taxa não foi pedida ao mês. Nós chegamos ao mês porque a referência de pagamento era 3 meses e meio. Então a taxa vai dar um mês. Então, mas eu quero semestral. Então eu tenho que usar IEQ. Então isso fica usando o IEQ, que é 1 mais I elevado a D sobre A. Novamente, então o IEQ vai ser 1 mais a taxa 0,1193. Eu desejo de semestral em 6 meses, quando me foi apresentada em 1 mês. Desejo de em 6 a 1 mês, menos 1. Então, a taxa equivalente é de 0,9664 ao semestre, ou seja, IEQ é igual a 96,64% ao semestre. Portanto, a taxa imposta nessa negociação foi de 96,64% ao semestre. Assim dá-se por encerrado a aula de hoje.